Então, o ato de ensinar, ele aparentemente é bem simples, mas você tem que entender que existe uma complexidade no aprender, porque afinal o feedback de quem ensina é o aprendizado. No nosso livro, ele dá uma concepção de aprendizado dentro do cenário escolar. O que é que, segundo o nosso livro-texto, é o que é a concepção de aprendizagem? É uma concepção que deve estar em sintonia da realidade do aluno e estimulada por diversos exercícios que condizem, sintonize com o cotidiano do aluno. Através desse cenário é que os profissionais vão ver as diversas dificuldades de aprendizagem. Uma dessas dificuldades é a dificuldade de leitura, que a gente chama de dislexia. Tá? O que é dislexia? É a falta da habilidade da linguagem que se reflete na leitura. Então, o dislexo ele vai ter uma dificuldade de leitura. Mas essa pessoa, esse aluno, ele tem baixa inteligência? Não. Não é causado por baixa inteligência. É uma lacuna inesperada entre a habilidade de aprendizagem e sucesso escolar, segundo até o nosso livro. O problema não é comportamental nem psicológico, nem de motivação social. Ele é um doente? Não, porque não é uma doença. É um funcionamento particular do cérebro daquele aluno. As pessoas dislexas são únicas? Lógico, cada um tem suas características e habilidades próprias. Pode-se constatar a dislexia através de exames clínicos? Em muitas literaturas já se tem que as atuais pesquisas obtidas através de imagens, hoje os cientistas estudam muito as imagens do cérebro em atividade, né? Eles já conseguem identificar que o cérebro de uma pessoa que tem dislexia funciona diferente. Sinais comuns de dislexia. E aí, né? Como é que a gente vai detectar esse problema, essa dislexia em um aluno? Pois bem, daí então a gente costuma verificar essas dificuldades nas várias fases da educação. Por exemplo, na educação infantil, você pode ver que esse aluno que vai ter essa dificuldade, ele vai ter dificuldade de pronunciar alguns fonemas, vai demorar a incorporar palavras novas ao seu vocabulário, vai ter dificuldade de aprender cores, formas, números, escrita do próprio nome, dificuldade para seguir ordens de rotina, vai ter dificuldade de contar ou recontar uma história em sequência correta e vai ter dificuldade para lembrar de nomes e símbolos. Aí, passando da alfabetização do ensino fundamental, a gente vai ter dificuldade em orientação temporal, ou seja, o que é hoje, o que é amanhã, o que é depois, né? Então, vamos ter dificuldades em orientação espacial, que é esquerda, direita, para baixo, para cima. Vamos ter dificuldade, ver que eles têm dificuldade na execução das letras cursivas, né? Vai ter dificuldade na própria preensão do lápis, vai ter dificuldade de copiar no quadro. Esse aluno, a gente tem que ter cuidado para não chamar ele por quadro. Vai ter dificuldade em aprender o alfabeto, vai ter dificuldade motora, né? em letras e desenhar letras e números. E a gente tem uma preocupação: o que fazer? Pois bem, o que fazer diante dessa situação? Você identificou o problema
de leitura daquele aluno, uma dislexia. Vamos ver aqui o que é que a gente poderia fazer. Então, a primeira coisa é buscar um diagnóstico preciso daquela dislexia, né? Para poder ter uma intervenção de um profissional. É bastante interessante verificar se é realmente uma dislexia ou se é alguma outra dificuldade. Daí então temos que ter realmente a precisão de um profissional. Como lidar com a criança dislexa? A gente tem que não ressaltar os seus erros, né? Valorize só os seus acertos. Nós temos que estimular as outras habilidades dessa criança. Vamos incentivar a autoestima desse aluno. Isso vai exigir um pouco de esforço de nós, de disponibilidade, mas é um dom da profissão de ensinar. Afinal, ninguém aprende, né, com desprazer e insucesso. Ninguém aprende, então a gente tem que fazer a nossa parte. Algumas dicas importantes. Umas a gente tem que dar uma ajuda, tipo, não permitir que os colegas humilhem ou rejeitem aquele aluno por causa de sua dificuldade. A gente dizer sempre como organizar a sua carteira, as tarefas, está no cotidiano, dando a dica. Ensinando uma nova maneira dele estudar a sua disciplina. Não trabalhar somente com texto. Utilizar outros recursos visuais, recursos de imagens que possa fixar melhor. Até mesmo imagens que a criança goste. Fazer sempre uma síntese do que foi desenvolvido, repetindo várias vezes, sondar sobre o que o aluno absorveu, que aquele específico aluno absorveu, apesar disso ser feito para todos os alunos, mas aquele deve ter uma atenção especial. Na cópia, estimular aquele aluno a dizer a palavra ou a frase que ele está escrevendo. Utilizar marcadores, né, de cores diferentes. Utilizar alguns breves esquemas que ajude ele a fixar, né, esquemas visuais, esquemas criados para a própria realidade daquele aluno. Uma outra dica se correlaciona com ao elaborar e aplicar e corrigir as suas avaliações. Por exemplo, aqui você tem que ler as questões em conjunto com o aluno. Isso aqui é interessante fazer com que seja geral, para não se sentir excluído, mas mesmo assim você dá uma atenção específica a ele. Você também é interessante estar sempre disponível para dúvidas, assim como os outros alunos também, para aquele aluno de uma maneira especial. Dê-lhe o tempo para realizar a avaliação com calma, já que em relação a esse aluno, o nosso resultado é o que ele aprender. Dê calma, porque o que ele aprender será de importância. Em seguida, confirme oralmente com o aluno o que ele quer dizer e anote sua resposta, porque ele vai ter dificuldade às vezes de se expressar. Na correção, valorize o máximo que você puder. Logicamente que corrigindo, mandando fazer novamente, sinalizando os erros dele analiticamente, né? Pode e deve realizar avaliações orais. Por exemplo, você tem que medir o conhecimento. Sabe que ele tem aquela dificuldade de leitura. Então a gente deve, de certa forma, também coletar as informações que ele possa melhor responder oralmente. E aí? Aí só algumas pessoas, essas pessoas não têm sucesso, essas pessoas vão ter dificuldade, não vão chegar a um sucesso profissional,
o sucesso artístico, aí a gente se engana, né? Então, a gente tem vários carinhas aí conhecidos que faz parte da história da humanidade e até atuais como atrizes e atores, né? Então temos aí o Einstein foi até, de certa forma, segundo as literaturas, foi até excluído, de certa parte, pela turma, né? Então, está aí uma prova de que não há barreiras para quem quer aprender, né? E temos aí um famoso caso aí, que não é dislexia, no caso, mas que a gente finaliza com a frase que ele deixou para a gente, que eu não tenho nenhuma ideia de qual seja o meu QI. Pessoas que se valorizam, se vangloriam, desculpa, dos seus QI são perdedores. Isso aí que nos deixou recentemente, que tinha expectativa de vida ceifada aos 21 anos, nos deixou agora com 70 e poucos anos, o Stephen Hawking, né? Que sobre voz sintetizada, sobre todos os membros imobilizados, ele ainda produzia conteúdos científicos. Então, é um estímulo a gente vencer todas as dificuldades de aprendizagem. E é isso, professora. Eu espero que da próxima vez estarei um pouco melhor.